Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2025 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em um local ao nível do mar, um recipiente metálico contendo 400 gramas de água líquida, inicialmente a 20 graus Celsius, foi colocado sobre a chama de um fogão. Após 8 minutos, verificou-se que a temperatura dessa massa de água aumentou para 60 graus Celsius. Em seguida, essa mesma massa de água, ainda a 60 graus Celsius, foi colocada no interior de um calorímetro ideal juntamente com certa massa de gelo a 0 graus Celsius. Decorrido algum tempo, verificou-se que no interior do calorímetro ainda havia gelo em equilíbrio térmico com água líquida. Considerando que 1 cal/grama Celsius para o calor específico da água líquida e o valor de 80 cal/grama para o calor latente de fusão do gelo, calcule. Letra A. A taxa em calorias por minuto que a massa de água absorveu durante o seu aquecimento. Então, eu vou fazer a letra A aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que eu tinha uma massa de 400 gramas de água líquida, que ela estava inicialmente a 20 graus Celsius e ela foi aquecida até 60 graus Celsius, num tempo de 8 minutos, ok? Aí, ele está pedindo taxa, né, que aconteceu nessa taxa durante o aquecimento, em calorias por minuto. Aqui você pode pensar o seguinte: todas as vezes que ele pedir as unidades, ele der as unidades, caloria por minuto, isso aqui é o quê? Quantidade de calor sobre tempo. Calor sobre tempo é potência. Então, ele quer a potência do aquecimento. Então, eu vou escrever assim: potência é igual quantidade de calor, a gente tem que lembrar que é o mCe ΔT. Então, aqui vai ficar o quê? mCe ΔT divididos pelo tempo. Então, a potência vai ser massa 400, calor específico da água 1, porque é da parte líquida, vezes ela estava em 20, foi aquecida até 60. Então, vai ser 60 menos 20, divididos pelo tempo, que é de 8 minutos. Então, aqui vai ficar 400 vezes 40 divididos por 8, certo? Então, eu sei que a potência vai ser 4 vezes 4, 16, com 3 zeros, divididos por 8. 16 divididos por 8, isso vai me dar 2.000 calorias por minuto, ok? Agora, eu vou para a letra B. O que ele pediu na letra B? A temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius entre a água e o gelo, justificando sua resposta como base na configuração final do sistema, quando atingido o equilíbrio térmico. Em seguida, calcule a massa de gelo em gramas que se fundiu durante o processo. Então, vamos lá. Qual foi a configuração que a gente teve? Ele disse assim, decorrido algum tempo, verificou-se que no interior do calorímetro havia gelo em equilíbrio térmico com água líquida. Então, se a gente for pensar em termos de gráfico para representar isso aí, a gente pode dizer o seguinte, aqui é temperatura, aqui é quantidade de calor. O que aconteceu com a água no seu estado líquido?
ela estava a 60 graus, ó, a mesma água ainda a 60 graus foi colocada no interior do calorímetro juntamente com certa massa de gelo. Então, o que eu tinha aqui? Água a 60 graus Celsius. E ela entrou em equilíbrio térmico com gelo. Então, o que a gente pode dizer? Que a temperatura da água foi até aqui embaixo. E o que aconteceu com a temperatura do gelo? Ele continuou no 0 graus Celsius. Então, o que aconteceu? A mistura estava aqui. Então, eu posso dizer que aqui é água, aqui é gelo, e esse pedaço aqui é água mais gelo a 0 graus Celsius. Ok? E foi o que o problema pediu. Agora vamos para a segunda parte, né? Ele quer que a gente calcule a massa de gelo em grama que se fundiu durante o processo. Então, essa questão é uma questão de equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, eu vou fazer assim, ó, quantidade de calor da água mais quantidade de calor do gelo vai ser igual a 0. A água, como ela está no seu estado líquido, ela é o quê? MCE delta T. E o gelo, como ele está na sua fusão, é massa vezes o latente de fusão. Tudo isso igual a 0. Então, agora é só substituir os valores, ó. A massa no seu estado líquido, a água no seu estado líquido é de 400, o calor específico da água é 1, e aqui a gente vai ter o quê? A variação de temperatura. A temperatura inicial é 60 e a temperatura final é 0. Então, vai ficar 0 menos 60. Mais a massa de gelo que a gente quer descobrir e o latente de fusão, que o problema mandou usar o 80. Tudo isso igual a 0. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, 400 vezes 1, 400, que multiplica menos 60, mais 80m é igual a 0. Então, eu posso dizer que o 80m vai ser igual 6 vezes 4, 24, com 3 zeros, 24.000. Então, a massa vai ser igual a 24.000 divididos por 80. Pessoal, aqui é negativo. Como eu passei para o outro lado da igualdade, ela ficou positiva, tá? Agora, 24.000 divididos por 80, isso aí vai me dar 300 gramas. Então, a massa de água que se fundiu é de 300 gramas. Beleza?